Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Ed Dias, esse é o Aprendendo História e de novo a gente está aqui, estamos na área, vamos falar um pouquinho sobre o nazismo na Alemanha. Na última aula falamos sobre o Mussolini, Benito Mussolini na Itália e o seu partido fascista. Hoje a gente vai falar do Hitler e do nazismo e as características totalitárias que dominaram a Europa a partir dos anos 20 até o término da Segunda Guerra Mundial, 1945. Então conforte-se aí na sua poltrona, né? Pegue o seu café ou, sei lá, o seu refrigerante, um potinho de amendoim e boa diversão para todo mundo. Tamo junto e vamos nessa. Após o término da Primeira Guerra Mundial, o Império Alemão, que era uma monarquia, se transformou na República de Weimar. A Alemanha, que acabou recebendo a culpa pelo conflito, né? Ela acabou ficando com todas as responsabilidades com relação ao conflito, acabou recebendo punições muito severas. Bom, todas as suas colônias, elas foram entregues para o Japão, para a França, para a Inglaterra, para a África do Sul, inclusive a região de Alsácia-Lorena, que era muito rico em minério, carvão, foi entregue aos franceses. Bom, além da perda de todo esse território, a punição não parou por aí, né? O país foi proibido de produzir armas e munições, além dos calibres 38. E o seu exército foi, diminuído ao extremo. Eles tinham um número de soldados muito abaixo de um país com a dimensão territorial da Alemanha. Bom, sem condições de reconstruir o seu país, a Alemanha começou a receber doações, né, empréstimos de países estrangeiros. Entre esses, o principal financiador aí da reconstrução, tem hora que eu solto umas pérolas aqui, mas o principal país que ajudou no financiamento, que tinha como objetivo reconstruir a Alemanha, era os Estados Unidos. Bom, embora esse investimento americano tenha ajudado, de certa maneira, a economia alemã, não foi suficiente para tirar o país da crise que ela vivia. Bom, mesmo com essa ajuda, a crise econômica não foi sanada, a inflação ia ao desespero, meteórico, catastrófico, não parava de subir os preços na Alemanha, o valor do marco alemão já praticamente não tinha valor nenhum, né? Não dá nem para falar de moeda, não dava para falar de questões econômicas, capacidade de compra, capacidade de aquisição, quer dizer, toda essa crise levava a Alemanha rumo ao pensamento socialista, já que 29 foi a crise do liberalismo econômico que começou a demonstrar para o mundo que existia uma saída. Talvez a União Soviética espelhasse muito bem qual seria essa, por não fazer parte da globalização e etc. E aí, quem se via num estado caótico dentro do sistema liberal achava que seria a solução migrar para o socialismo e acabar com a crise com outro regime político, né? Com outra ideologia política. E isso que gerou o problema e que vai trazer também para os alemães as mesmas proporções políticas ditatoriais, totalitárias, autoritárias que existia na Itália. Uma política semelhante aos fascistas da Itália. Ou seja, por que a gente vai chamar isso de nazifascismo? Bom, mas vamos seguir que você vai entender. A crise econômica que começou nos Estados Unidos em 1929 se espalhou pelo mundo capitalista. E aí, cara, o problema é que os países que haviam saído da guerra, principalmente os perdedores, a exemplo da Alemanha, estavam destroçados e dependiam dos empréstimos dos Estados Unidos. E aí, quando fechou a torneirinha lá dos americanos, né, aquele Fundo Monetário Internacional que eu tô falando isso do FMI, mas nem sei se foi o FMI que emprestou. Isso não importa também, não tem problema. O dinheiro vinha lá dos Estados Unidos e ia para a Alemanha, certo? Quando parou de sair esse dinheiro daqui e chegar ali, a crise que já existia, porque conforme eu disse, não foi suficiente para sanar os problemas econômicos, mas ainda assim, dava lá um respiro para as políticas, para a economia, para a sociedade, no seu contexto geral.
Quando sanou essa ajuda financeira vinda dos Estados Unidos, é óbvio que o socialismo ele começou a ganhar novos ares, uma nova visão. Inclusive, intelectuais começaram a pregoar isso. Por quê? Porque a classe trabalhadora ela apoia os grupos políticos ou as ideologias políticas que conseguem, de fato, ajudá-las a, pelo menos, sobreviver. Bom, assim como ocorreu na Itália, os grupos mais ricos, né, a elite econômica, empreendedores industriais, né, latifundiários, ou seja, pessoas com muito poder de aquisição, muito poder econômico, colaboraram com a Alemanha da mesma forma que os ricos haviam colaborado com a Itália. Ou seja, combater o socialismo. Através do quê? Através de uma política repressora de extrema-direita que mantivesse o capitalismo como ideologia e como política, né? Como o sistema predominante econômico daquele país. E aí a gente vai começar a entrar agora no regime nazista que nasce das mesmas proporções que o fascismo na Itália. Por isso são tão semelhantes. Quer dizer, a dinâmica, a ideologia é praticamente a mesma, com algumas distinções que eu vou explicar nessa aula. O Hitler era um austríaco que lutou pela Alemanha na guerra e se frustrou com a perda, né, inesperada dos alemães e tal, e aí arrumou um monte de inimigo, culpou um monte de gente, internamente ele arrumou um monte de responsável pela derrota, inclusive os judeus. A Alemanha, que era uma monarquia, né, em 1919 virou a República de Weimar, eu já falei sobre isso, mas na cabeça dos caras lá, a República não estava resolvendo problema nenhum, estava complicado de sanar os problemas econômicos, a crise que se instaurou no país, e aí o partido nazista já existia, tinha aqueles moldes, né, aquelas características que existiam no fascismo. O Hitler adorou, né, a maneira que o Mussolini desenvolvia sua política lá na Itália e praticamente copiou, né, o modelo italiano para a política alemã e assim o socialismo. Assim o nazismo vai se configurar com as mesmas características que foi implementada pelos fascistas na Itália de Mussolini. O Hitler, em 1923, tentou dar um golpe de Estado na Alemanha, e ele foi preso por causa disso. E foi exatamente nesse momento que ele escreveu o livro dele, o Mein Kampf, Minha Luta, e que colocava ali as suas ideias, né, as suas loucuras dentro de uma cartilha para que as pessoas pudessem seguir à risca o que pensava aquele maluco, aquele genocida, né? Então, durante esse período que ele ficou preso, ele ficou escrevendo um livro que acabou se tornando aí no guia dos nazistas alemães a partir do momento em que ele chegou ao poder, que é o assunto que eu vou explicar agora. A crise de 1929 ajudou Hitler demais a alcançar os seus objetivos dentro da Alemanha. Por exemplo, em 1933, as eleições deram aos nazistas 230 cadeiras no parlamento. É uma coisa muito grande, ao ponto de o presidente da Alemanha convidar para ser chanceler o próprio Adolf Hitler. Bom, assim que o Hitler assumiu o governo, o que ele fez? Ele acabou com a concorrência e com os inimigos políticos. Ele varreu o socialismo, né? Então ele inventou uma história que havia uma perseguição, ou seja, um plano de implementar o socialismo lá na Alemanha, e ele acabou perseguindo os caras que supostamente seriam os perseguidores. E com isso ele foi estabelecendo a sua política e se tornando um grande mandatário, ao ponto de ser chamado de Führer, né? O líder, a quem as pessoas deveriam seguir. E é dessa maneira que se começa a se pavimentar o projeto nazista na Alemanha, a partir do momento que ele assume ali como chanceler, ou primeiro-ministro, que significa a mesma coisa, em função de um Estado totalitário na Alemanha, igual o Mussolini fez na Itália. Na prática, a eleição de Hitler acabou com a República de Weimar e acabou também com todos os partidos políticos que existiam na Alemanha. Jornais de oposição e sindicatos foram extintos e greves já não eram mais permitidas. E para sustentar as suas determinações, o Hitler ele criou a Gestapo, que era uma polícia secreta da Alemanha. Então é secreto, ninguém sabe, o cara tá só de olho que se você tá fazendo alguma coisa que o Hitler não deixa.
pra gente pegar e te comer no soco e te prender, e já sabe, né? Sempre eu faço essas encenações de como eles são bonzinhos, né? Então tem a Gestapo e também tem a SS, que é uma política não, mano, é uma polícia política nazista. Então Gestapo, política secreta, SS, polícia política, porque eu fico confundindo, né? Polícia, parece ali quando você vai expressar, falar, blá, blá, blá. Bom, é isso. E claro, tanto a Gestapo quanto a SS, ela ajudou Hitler a centralizar o poder na Alemanha, na Alemanha não, nas suas mãos, né? Ele agora era o detentor do poder e da autoridade dentro da Alemanha. Até quando o presidente morreu, não teve mais eleições para presidente, irmão. Ele foi um imperador. Mentira, não virou, mas é como se fosse. O governo do Hitler foi marcado por um grande esforço para combater o desemprego no país. Aí, com isso, ele criou um monte de obras públicas e também a militarização do país. Bom, ou você vai atuar aí nas obras públicas, trabalhando como um funcionário do Estado, né? Ou então você vai trabalhar no serviço militar. De certa maneira, é uma forma de combater, sim, o desemprego, porque tanto os soldados quanto os trabalhadores públicos recebem salário. Então, nessas condições, você tem um número maior de pessoas atuando economicamente dentro do país. Bom, é bem nesse momento que o Hitler começa a descumprir o Tratado de Versalhes de 1919, que impunha uma série de limitações, tipo ter só 100 mil soldados, só poder fabricar 38, né? Então essa parada aí o Hitler não era mais favorável, não. Ele foi a investir mesmo em armamento bélico de peso, no treinamento de um exército de combate destruidor, né? E além disso tudo, Hitler pretendia expandir as fronteiras alemãs, né? O chamado espaço vital, para que haja a predominância da raça ariana, desses racistas e preconceituosos nazistas da Alemanha desse período. Bom, Hitler desejava resgatar o passado grandioso da Alemanha. E aí ele vai chamar lá o governo dele do Terceiro Reich, ou Terceiro Império, porque nós que estudamos histórias sabemos bem que o primeiro é o do Carlos Magno, lá, o Sacro Império Romano Germânico. O segundo é a unificação da Prússia, na figura do Otto von Bismarck, quando a Alemanha ela se unifica e se torna no Segundo Reich, no Segundo Império. E o terceiro seria o Império do Hitler, que não aconteceu. Ufa! Os governos nazifascistas, eles tinham muitas características em comum. Ambos eram regimes autoritários, apelavam para um passado de glória, eram expansionistas e tinham um monte de grupos de inimigos. Bom, que essa galera aí fabricava, e se tiver um professor de língua portuguesa, corrija todas as minhas falas, tá? Eu não vou ter nenhum problema com isso, você vai estar me ajudando. E da mesma forma que eu estou ajudando vocês aí a aprender um pouquinho de história, tá? Mas não dá para ser professor de história e de língua portuguesa ao mesmo tempo. Se tiver muita mancada, pode corrigir que eu vou aceitar e vou continuar aprendendo como todos nós fazemos nesse canal. Bom, outro fator em comum entre os fascistas e os nazistas é que Hitler e Mussolini pregavam a superioridade dos seus povos, né? Eles eram os maiorais, né? Os mais inteligentes e desenvolvidos e bonitos. Mas o nazismo criou uma teoria que preconizava a raça ariana. Eu vou explicar isso aí. Se liga aí. A raça mais desenvolvida, segundo os nazistas, era a ariana, da qual os alemães se consideravam os descendentes. Essa superioridade vinha de uma suposta pureza, ou seja, da pouca miscigenação entre outras raças. E era esse argumento que justificava a visão expansionista do Hitler, que seria mais ou menos retirar os territórios alemães de outros povos e entregar aos superiores, os alemães, né? Para fazer aquelas anexações que a gente vai trabalhar muito bem aí no início da Segunda Guerra Mundial, né? Que uma prévia aí, antes um pouquinho do início ali, meados de 37, 38 até 39, quando ele começa a dominar um monte de países, a gente vai discutir isso mais depois. A questão é, você tira os países europeus de pessoas que não estão preocupadas com esse índice de miscigenação, coloca tudo lá para os arianos e para o Hitler dominar e deixar todo mundo mais poderoso, superior,
exterior, e aí você cria o espaço vital, que é a anexação desses países. A Alemanha fica muito grande e se torna, na referência, o país mais poderoso da Europa, e aquele ariano que é mais belo e fantástico, brilhante, eficiente e genocida e assassino e criminoso e estúpido, porque é a estupidez que vai levar à derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Eu nem vou falar burrice, não, porque seria até mesmo um elogio chamar os caras de burro nas condições da Operação Barbarossa. O expansionismo, segundo Hitler, ele garantia, sei lá, o desenvolvimento de um espaço vital onde a raça ariana pudesse se desenvolver. Outros grupos, porém, eles não eram só inferiores, não. Eles eram nocivos à sociedade. Você entende? E esse era o motivo pelo qual eles deveriam ser eliminados. Logo no início do governo do Hitler já começou uma ampla perseguição a judeus, negros, homossexuais, ciganos, e tudo isso começou a praticamente aterrorizar essas pessoas que viviam não só na Alemanha, não, inclusive nos países que foram anexados na Alemanha, Polônia, a França, a Dinamarca. Teve um monte de países que foram anexados e tiveram perseguições implacáveis, né? E os principais campos de concentração, o mais famoso chamado Auschwitz, que é na Polônia, que a gente ainda vai também trabalhar os campos de concentração nazista, mas aí fica muito claro que essa política de perseguição, esse antissemitismo, que nem foi assim criado, estabelecido pelos judeus, ele já existia, mas eu acho que o Hitler trabalhou isso de uma outra concepção. Sempre houve perseguição aos judeus, porque os judeus não são cristãos, né? E aí a igreja cristã, há muito tempo, ela se colocou no papel de perseguidora. Eu digo isso, inclusive, quando eu dou aulas sobre a Idade Média, né? Que a igreja... Idade Média não, desculpa, Império Romano. Quando a igreja passa de perseguida e a partir ali do Constantino, ela passa para perseguidora, né? Então, enquanto ela não era institucionalizada e não fazia parte do Império Romano, ela era perseguida pelos imperadores, exemplo do Calígula, do Nero, e aí depois que foi oficializada e se tornou a igreja oficial, então agora você tem que ser cristão, mano, senão você morre. E a igreja começa a torturar todo mundo e perseguir povos dissidentes, por exemplo, judeus, né? Então, os judeus eram perseguidos pela igreja e foram perseguidos pelos nazistas. E, gente, todas as características do partido nazista foram discutidas nessa aula. Bom, o que nós tínhamos para entender é que esses regimes totalitários foram implementados a partir da crise de 29, porque foi a crise do capitalismo que deu espaço para que ideologias como a do Mussolini, a do Hitler, ganhasse fôlego numa sociedade que sofria com as crises econômicas, principalmente as classes trabalhadoras, que teriam naturalmente migrados para o regime socialista e soviéticos, caso não houvesse o investimento pela elite burguesa, que tinha medo da expropriação dos seus meios de produção. E dessa forma o Estado manteve a base do capitalismo, não do liberalismo econômico, mas sim um sistema de direita, de extrema direita, mais precisamente dito, e com isso você teve praticamente a expulsão das oposições, né, a eliminação dos partidos políticos que eram opositores aos regimes tanto da Itália, do Mussolini, quanto da Alemanha, do Hitler, e dessa forma se implementou no mundo os regimes totalitários na Europa, que acabaram influenciando outros países como Portugal, Espanha, o Chile, o Brasil. Só que nesse momento o legal é nós nos prendermos a esses regimes europeus, principalmente os mais famosos, né, que é o fascismo e o nazismo, e eu acho que deu para a gente compreender pelo menos essas características. Então esse é o princípio dos regimes totalitários que se fala muito hoje, né? Se fala muito de nazistas, fascistas, mas é bom a gente entender as bases, os princípios que fazem com que essas ideologias tenham tomado as proporções que tomou aí durante os anos 20, os anos 30, parte dos anos 40, conforme a gente disse aqui. E por hoje tá bom, eu não vou insistir muito nesse assunto, já deu para entender, né? O Hitler era esse cara aí monstruoso, que a gente ainda vai ouvir falar demais, principalmente no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando ele vai conseguir aí num primeiro momento, numa primeira fase, avançar e assustar muito a Europa. E depois
dentro de um descuido estratégico, ele vai propor a Operação Barbarossa e vai congelar lá na Rússia, em Stalingrado, e vai perder a guerra e vai ter o seu país dividido, e ali com o acordo entre os vencedores, institui aí, mediante a Guerra Fria, o Estado alemão dividido, Berlim dividido entre os socialistas e os americanos, a Alemanha também dividida aí entre os franceses, ingleses, norte-americanos e soviéticos. Só que não é assunto para agora. Tá bom por hoje. A aula foi um pouquinho mais longa, mas espero que você tenha se divertido, aprendido, porque é isso que importa. Um grande abraço.